Esse Ele negócio está abrir. pegado. Iniciou. Caramba, na hora. O microfone não abriu de jeito nenhum. Esses telefones de vocês, hein? Vamos fazer uma vaquinha. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, tá? Estamos na pergunta 386. Nós vamos conversar hoje um novo assunto. Um novo assunto nessa questão de volta à vida corporal, né? Que é esse capítulo que nós estamos estudando, tá? E nós vamos falar hoje sobre durante essa parte, sobre um assunto bem interessante: simpatia e antipatia. Né? São duas palavrinhas que a gente fala o dia inteiro, né? Conversa o dia inteiro, está sempre comentando nelas e às vezes não prestamos muito atenção na palavra em si. Tá? Eu não sou professor de português, não vou dar aula de português, tá? Mas a gente vai. Vamos lá. Tudo começa no patos, não é isso? Sim, patos. Antipatos. Né? O sim está, assim como se fala, está concordando com o patos. Então, é uma palavra grega. Tem um significado grande, mas nós vamos usar. Você pega o dicionário, a mesma palavra, às vezes, tem várias, né, opções. E a outra opção é antipatos. Antipatia. Simpatia. Né? E eu queria começar, primeiro, pela antipatia. Que antes significa o quê? Oposição. Oposto. Mas pode também ser anterior à simpatia, não pode? Pode também pode, ser a simpatia. Pode, mas aí já não é mais antipatia. Isso aí pode ser um trabalho que todos os espíritos... Mas Emmanuel vai responder isso na pergunta 348 do livro Consolador para a gente. O que eu quero dizer assim, anterior à simpatia, é tipo assim, você vê uma pessoa, a primeira impressão que você tem é antipatia. Com o tempo, você vai convivendo e se torna simpatia. Então, veja bem, não é anterior, foi feito um trabalho e mudou-se a opinião sobre aquela pessoa. Bem, né? A palavra antipatia, eu peguei aqui o Auréliozinho antigo aqui dos meus garotos, da época lá como é o nome do colégio? Eurico Dutra. Você nem que ano que é isso. Hein? Ali de API. E eu gosto desse dicionário que me ajuda muito. Né? E eu fui procurar antipatia. Antipatia está aqui, escrito aqui, o Aurélio. Sentimento de repulsa espontânea, aversão. Agora vamos falar o que a Elisa falou. A primeira, sempre que nós olhamos para alguém, infelizmente, a nossa inferioridade, né? E a nossa também, assim, digamos, nosso instinto de conservação, infelizmente, nos leva para o lado errado, que é esse aí, da aversão, da antipatia. Né? E nós somos tão ligados a essa aversão, a esse prefixo anti, que se eu olhar aqui, se foi por um acaso, eu sabia olhar que era antipatia. Olha só, antipatia, já falei o que era, né? Cadê? Eu até me perdi aqui. Antipatia está te confundindo. Não, eu perdi. Está aqui, antipatia. Sentimento de repulsa, TTT. Aí vem aqui, olha só. Antinomia, exclusão recíproca. Antiofídico, né? O soro antiveneno. Antipartícula, nós já criamos uma partícula, né? Em oposição a uma partícula, como é que se fala? Elementar. Vamos lá. Aí vem o antipático, etc, etc. Antipedagógico, antidemocrata, antípoda, antiquado,
Antiquado é aquele cara que a gente chamava antigamente de cafona. Não existia essa palavra antigamente, cafona. O que, que eu estou mostrando aqui esse momento? Que nós temos muito mais no nosso dicionário, ou seja, no nosso linguajar, a palavra anti que a palavra sim. É aí que eu quero chegar. Estou chegando. Por isso que comecei pelo anti. Nós, né, devido ao nosso instinto de conservação, a aversão, nós criamos aversões e nós sempre trabalhamos primeiro este lado errado. Eu duvido que o Chico Xavier, quando chegavam aqueles milhares e milhares de visitantes lá, aquelas mães sofridas, etc., que ele tinha antipatia para alguém. Eu duvido. Você não acolhia todos de igual para igual, com o coração aberto. O que é que Kardec está colocando no Livro dos Espíritos? Essas nossas posições. Primeiro ele fala da simpatia, depois da antipatia. Então, infelizmente, repito, né, nós somos mais antipáticos que simpáticos. Parece brincadeira falar uma coisa dessa. Tá? Muito bem, e a simpatia? Eu fui lá na simpatia, também no dicionário. Simpatia. Já perdi de novo, meu Deus do céu. Não sei para que eu marquei, se eu perco. Simplicidade, simples, simpatia, achei. Simpatia, tendência que reúne duas ou mais pessoas. Inclinação. A atração que uma coisa ou ideia exerce sobre alguém. Tá? E ver além. Simpático, simpatizante, simpatizar. Então, junto não tem muito sim, não. O anti está cheio. Nós temos defesa para tudo. Nós temos, né, aversão a tudo. Mas assim... Então, o que é a simpatia? A simpatia é a pessoa entrar na mesma sintonia que a outra. Aí nós já vamos falar de outra forma, né? O que é entrar na mesma sintonia? Alguém pode me falar? Há diversas formas de a gente sintonizar com alguém. Eu, quando eu estava... Pode falar. Oi? O que você perguntou que eu não entendi? O que é sintonizar com alguém? A pergunta. Boa noite, Lodinha. Eu acho que é você se sentir bem ao lado da pessoa, né? Se sentir à vontade, uma presença agradável. Tudo que vocês conversam tem a ver, tem sintonia, né? Você tem uma boa ligação com a pessoa. Para mim é isso. Combinação de pensamentos, combinação de parcerias, combinação de maneiras de agir, de falar, de ver as coisas em volta, de participar um ao outro. Eu acho que é isso. Também é isso aí. Tá? É tudo isso aí, é entrar em sintonia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava com um problema de catarata e minha catarata foi muito rápida. Eu parei de enxergar assim, tipo, de um dia para o outro, eu parei de enxergar. Não foi aquela catarata normal, que eu estou com catarata, minha vista está ficando nublada. A minha não, foi assim, eu amanheci de manhã, olhei assim e disse, o que é que houve comigo? E lavava o olho, botava colírio e nada melhorava. Foi muito bem. Eu fui operar, procurar, né, ver o que era, achei que era por causa da diabetes, mas era catarata. Cheguei ali no posto 11, e o hospital era o Dr. Wander. Cheguei lá, sabe como é que é o tratamento em posto de saúde? Não é aquele tratamento 5 estrelas. Né? O médico, por favor, entre, senta aí, o que é que você tem? Aí eu vi uma canequinha de um time muito bonito, que tem uma roupa maravilhosa, tá? Falei, o senhor, por um acaso, torce para esse time? Ele torce sim. Por quê? Disse, eu também sou tricolor. Pronto. Ele conseguiu para mim a operação em menos de 15 dias, tá? Mas não é isso que eu tirei proveito disso, não. A partir daí, ele já se aposentou, não está mais lá. Veja bem, uma simples coisinha, né? É uma sintonia que nos uniu. Estou dando um exemplo bobo isso aqui. Né?
Estou dando exemplo através de um time de futebol. Nós nos unimos, começamos a falar sobre aqueles assuntos e toda vez que eu ia lá era uma beleza. Durante alguns anos fui otimamente até bem tratado. Né? Então, tudo que nos coloca em sintonia um com o outro, tá? É simpatia. É simpatia. E nós achamos que tudo que a Cláudia falou e a Anice falou. Vamos nos sentir bem, vamos nos sentir à vontade. Né? Tudo isso é simpatia. Sintonia. Entrar em sintonia. Ter os mesmos gostos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, ter os mesmos, gostar do mesmo filme, da mesma música. Quer ver que legal? Vai no show da Iron Maiden, você vai ver quanta gente simpatizante lá na mesma sintonia. Né? É uma banda de metal, mas chega lá tem 100, 120 mil pessoas. E eu junto, olha lá. Eu prefiro Led Zeppelin. Led Zeppelin. O Iron Maiden, Afonso Iron Maiden, para mim, é o baterista. Aquele cara é muito bom, Nick Bryan. Bom, então, agora sim, já deu assim para a gente manjar um pouquinho do assunto. Né? Já pensamos nas duas palavras, o que é. Agora vamos ver o que Kardec nos fala, vamos pedir ajuda também, né, aos livros para a gente continuar, fazer o nosso estudo. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Outra coisa aqui, de entrar em sintonia. Vamos lá, até mais um exemplo. O nosso estudo. Só quem estuda é quem gosta de estudar. Então, nós mantemos essa sintonia, não é isso? Porque nós gostamos disso. Quem não gosta de estudar, pode amarrar e vir para cá. E vai ficar doido para ir embora e a cabeça não vai ficar ligada nisso aqui. Quer dizer, não é culpa da pessoa, não. Cada um, né, sintoniza com algo. Não é isso? É uma coisa impressionante. Tem a sintonia para o lado mal. Vocês querem ouvir uma história muito interessante? Um conhecido meu, ele usava drogas. Não sei se usa ainda. E uma vez eu fui fazer uma parceria com um trabalho com ele. Eu falei, fui para Teresópolis. Eu falei, você vai comigo, mas se você tiver droga dentro desse carro teu aí, eu jogo você ribanceira abaixo. Mas falei sério mesmo. Eu tenho família, não posso... Esse tipo de coisa eu não admito. Você pode usar à vontade, menos junto a mim. Aí subimos para Teresópolis. Chegamos lá, fomos fazer uma entrega, inclusive. Chegamos lá, durante a entrega, me chega o dono da empresa, onde nós fomos entregar o material. O cara também, pela cara, tu sentia que o cara também usava drogas. E eu nunca vi isso na minha vida, gente. Apresentou-se todo mundo, né, um ao outro, de repente um olhou para o outro, assim, que nem um casal de namorado. Vamos dar uma volta? Eu disse, ferrou. Olha, gente, é impressionante o que é a palavra sintonia. É impressionante. Ficaram grandes amigos, tá, pelo lado ruim da coisa. Grandes amigos. Não só daquele dia, não. Para frente, durante anos. Quer dizer, é uma coisa impressionante como nós sintonizamos. O que faz a sintonia conosco. Porque os nossos pensamentos, as nossas vibrações, quando se casam com o outro. É muito interessante isso. Podemos até adiantar um outro assunto. E a obsessão? Aqueles dois espíritos são simpáticos um ao outro? Então há algo que os une ali. Como dizem os espíritos, o amor une, o ódio imanta. Vai ter uma perguntinha aqui daqui a pouco que vai falar sobre isso, sobre que nós ainda não conhecemos, mas esse aí já é uma atração magnética. Olha, tem muito a ver isso também com o nosso assunto de hoje. Não é isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero sim, primo. Aproveitando esse exemplo que os amigos se reconheceram, isso aí também pode vir de outras vidas passadas. Essa a pergunta, Lucinha. É a pergunta. Que pergunta? É a pergunta, vamos ler agora. Ah, tá. Porque você deu o exemplo do grupo que gosta de estudar, mas é porque o grupo, né, além de sintonizar... Fala. Pode falar a questão da vida passada. Porque de repente a gente encontra um amigo, poxa, que amigo legal, adoro esse amigo, considero ele muito mais do que meu irmão, né?
E aí, isso aí já é de uma outra vida também, não que seja reconhecida aqui nessa. Ou seja, eu reconheci nessa uma vida, uma amizade já há tempo passado. Eu não sei se eu me fiz entender. É isso mesmo, isso é a pergunta, é isso mesmo. Como um inimigo também, eu posso reconhecer. Nossa, não Também. suporta essa pessoa. Também, não é brincadeira não, hein? É porque eu entrei atrasada, não sei, na realidade, qual é Não lemos a pergunta ainda não, não lemos a pergunta ainda não. Tá. Eu só estou falando sobre a gente pensar um pouquinho nas palavras que nós vamos estudar agora. Simpatia e antipatia, né? Entendeu? Mas você não leu a pergunta nem... Só eu li, né? Eu li porque antes de estudar eu tive que ler, né? Mas o Kardec vai fazer esta pergunta, mas vai fazer, são 5 ou 6 ou 7 perguntas, né? E esse assunto aí ele vai variar. Vamos à primeira pergunta, então. Kardec pergunta, Elisa. Afrânio. Fala. Afrânio. E tem a antipatia em grupo coletivo? Ué, tem. Por exemplo, muita gente não é simpática ao governo, ao presidente da República, por exemplo. Não, tem mais fácil, vou botar mais simples. Infelizmente, quando você vê uma família em expiação, a maioria ele é um antipático ao outro. Entendeu bem? Você vê aquela confusão dentro de uma família, não estou falando de presidente, essa senhora aí que estão acusando que ela matou o marido, a deputada federal, não é isso? E aí? Aquilo lá é uma confusão tremenda, não é isso? Fala, Nice. Isso é simples também, né? Às vezes é uma antipatia entre pessoas e simpatia ao mesmo tempo. Num grupo, numa vila aqui próxima a mim, tem um grupo de moradores que eles são muito unidos. Então, todo mundo que vai morar numa casa, eles expulsam as pessoas ficam pouquíssimo tempo morando ali, porque eles acham que a pessoa que tem que morar naquela casa, é eles que têm que escolher. Uma moradora antes, que eles amavam a moradora, teve que mudar, e aí todo mundo que chega lá, eles não vão com a cara, eles fazem tudo para a pessoa sair. Até ameaçou matar o cachorro. Aí é engraçado, como é que esse grupo, né, naquele meio de antipatia, é capaz de fazer maldade? E as pessoas que estão indo morar na casa são pessoas bacanas, pessoas calmas, sossegadas. Mesmo assim, eles não conseguem, esse grupo de mulheres, não consegue se sintonizar com a pessoa que vai morar na casa da frente, que sempre são pessoas do bem. Isso é um grupo de antipatia, né? Mas isso aí já é um caso que esse pessoal aí, eu não estou vendo o caso ao vivo, mas digamos que aí é um problema aí psicológico que faz esse fechamento, digamos assim, tá? Algum assim tipo de medo, de receio, algo está provocando isso. Isso aí é um caso realmente de procurar um psiquiatra, porque é algo que está provocando isso aí. Isso não é à toa. Pode ser irmãozinhos espirituais, também pode ser, está ajudando. E psiquiatra, mais de 10 pessoas, né? Muita gente. Mas, né? Pode-se botar o nomezinho deles, né, nas preces para melhorar a situação, o endereço, né? Nisso, mas eu acho que sim, desculpa, eu vou ter o meu bedelho nisso. Se a gente, e vocês não, se conseguir curar 2, esses 2 já vão influenciar o restante, já que é um grave, entendeu? Então, isso aí. O negócio é ficar perto deles, já estamos juntos. É verdade. Mas são coisas do nosso planeta. Isso vai acabar um dia, e está próximo, né? Vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Nice, Dordinha, Cláudia, seu Roberto, Zé Roberto, Marli está muda. A Marli entrou muda e saiu calada. Mas Estou ouvindo. Tudo que eu estava pensando já foi dito, então eu vou continuar calada. Valeu, viu? Eu te cutuquei e tu falou, tá vendo? Pois é.
E aí tá dizendo que você entrou mudo e saiu calado? Eu disse, ela ainda não saiu. Ai, eu sei, tô brincando. Vamos lá. Continua calada. Hein? Ela tinha entrado mudo e continuava calada. Podemos ler? A gente tem que ter na mente em que todas as pessoas que nos relacionam, quer dizer, e nós nos relacionamos com pouco ou mais de tempo, elas estão agregadas a nós, de alguma forma, ou do passado, ou do presente recente, mas elas estão ali, ou para nos catucar, né, de uma forma boa, ou descatucar de uma forma onde a gente tem que pensar e trabalhar aquele nosso interior. Não agradável a cutucada. Isso é tudo para nós trabalharmos. E se nós ficarmos com antipatia, não vamos passar, não, hein? Vai sair do primário. Ô, gente, aproveitar com esse lance aí de antipatia e simpatia. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fico quebrando a cabeça, tentando entender. Como que uma pessoa, há anos, mais de 15 anos atrás, passou por nossa família, mas não conheceu uma pessoa da família, e sempre estando presente. E depois de anos, essa pessoa aparece na vida da gente assim, e numa sintonia tão grande, parece que conheceu aquela pessoa que não conheceu lá no passado há muito tempo. Quer dizer, deu uma volta inteira, sumiu da vida dessa família, voltou para conhecer essa pessoa que faltou. E numa sintonia tão grande que mesmo a pessoa sente raiva da outra, quer se afastar, mas é uma amizade tão grande, pela besteira que a outra pessoa faz, a amizade não deixa a pessoa afastar da outra. Como é que é isso, hein? Que coisa esquisita. Por que essa pessoa apareceu na vida da outra que faltou? O amor une, o ódio imanta, né? Então alguma coisa está imantando essas pessoas, né? É amizade. Né? Não é amor, é amizade, é uma coisa esquisita. Nice, nós temos uma coisa entre nós que se chama alimento. Existe o alimento físico e o alimento espiritual. Às vezes eu odeio uma pessoa, por isso que pode falar que o ódio imanta. Nós falamos, mas essa pessoa me alimenta. Eu preciso dela para sobreviver. Deu para entender? Eu preciso estar junto àquela pessoa, que a emanação dela me completa. E, logicamente, com o tempo isso vai acabar. Com o tempo isso vai acabar, vai virar amor realmente. Pode durar 1, 2, 10 encarnações. Mas essa questão do alimento da alma é muito complexa. Muito complexa. Mas o que será que Deus quer falar botando essa pessoa de volta na vida de uma família? Não quer falar, a pessoa tinha que voltar e, né, um atraiu o outro. Isso nós não entendemos. Deus sabe. Tá? Deus sabe. Nós não sabemos. Né? Por que isso? Não sabemos. Mas Deus sabe. Se colocou lá é porque tinha que ficar lá. O mais interessante é isso. É isso? Acontecem umas coisas esquisitas, né? Sem explicação. Isso é o nosso mundo. É o planejamento de um projeto futuro. Né? E essa questão da alimentação, tá? Da vibração, ninguém consegue fugir disso. É impressionante. Tá? Pode ser odiar ao máximo. Quantos casais a gente vê que o pau quebra todo dia, o negócio é feio, e estão ali juntos. E vai falar que tua esposa é meio brava, então teu marido é sem educação. Pronto, que apanha, os dois se juntam para te bater. E tu vê, né? Cada uma por aí. Mas é aquilo que nós estamos comentando aqui, o amor, alimento da alma. Capítulo 18 do livro Nosso Lar. Tá? Nós somos seres gregários, nós precisamos nos alimentar um dos outros. Só que há alguns casos que essa alimentação se torna mais necessária entre aqueles dois espíritos, ou um grupo de espíritos. Então, essas voltas que o mundo dá é isso aí.
É encontro de vidas passadas, resumindo, né? Pode ser de vida passada. A maioria do caso mas nem sempre. Vamos lá, Elisa. Viu como o assunto é bom, né? A gente começa a prestar atenção na palavra, simpatia, antipatia, começa. Vamos lá, Elisa? Alguém mais quer falar? Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, da parte simpatia e antipatia terrenas. Pergunta 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Bom, aí são duas perguntas de novo, tá? As duas perguntas são essas. Já se encontraram antes. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, pode se reconhecer? Tá? Kardec aí usa de uma... Nós vamos ver por isso na resposta. Uma resposta bem simples. Né? A Lourdinha falou aí sobre isso. Então, a gente conta uma pessoa, né? E vamos falar lá o outro lá na... É fechamento. Né? Você é fechamento, ou seja, aquela... Vamos falar sobre a palavra assim, paixão, mas não é paixão em termos de sexualidade, não, né? É aquele negócio mesmo. A gente, né, aquela amizade que parece que estava perdida, nós encontramos. É aquele tesouro nosso que estava perdido, a gente encontra. E é a fome que nós tínhamos, que agora nós temos onde saciar essa fome, essa sede. Tá? Alimento da alma. Então, encontramos alguém. Mas essa questão, pode se reconhecer? Essa que é a pergunta realmente de Kardec. Que a primeira foi quase que uma afirmativa. Vamos lá a resposta. Bom, então podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Entenderam aí? A gente não vai reconhecer. Mas a atração, que aqui lá na pergunta também fala a palavra, se conhecer e estimar, ou seja, são amigos. Podem ter sido casados, pode ter sido irmãos, pode ter sido vizinhos, companheiros de trabalho, se davam muito bem, quer dizer, são amigos. E essa questão aí é muito interessante, que esses espíritos aparecem das nossas vidas do nada. Do nada aparece. De repente, surge na nossa frente. Tá? Não falo só dentro de casa, entre parentes, não. E se torna aquela amizade sólida, né? Às vezes também na questão sentimental, é o marido, é a esposa que surge na nossa vida. Eu trabalhei muitos anos num lugar, a minha dona mulher passava todo dia na porta. Eu nunca vi a cara dela, nunca vi. Eu me encontrei com ela na faculdade, 6 anos depois. Ela trabalhava numa firma ao lado da minha. Não era lá longe, não. Ou seja, todo dia ela passava na entrada e na saída, pelo menos, da porta de onde eu trabalhava, que ela era depois. Como é que eu nunca vi essa pessoa? Porque não era a hora. Foi me encontrar na faculdade, ainda demorou mais de um ano para a gente começar os enlaces, né? Estamos casados até hoje. Mas aí, até hoje eu fico pensando, antes eu não era espírita, eu falo, meu Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Um detalhe, tá? Lá, depois do trabalho dela, tinha uma loja de negócio de roupa, tá? Não me lembro o que fazia, e tinha muitas mulheres. O que é que um rapaz de 18, 19 anos gosta de fazer na hora que está à toa, passando aquele mulherio na rua? Mexer, né? Ficava eu e meus filhos, na hora dessa que mamãe queria, aquela bobagem. E ela passou 1000 vezes, eu nunca vi a cara dessa menina. Então, é isso aí. A atração acontece e acontece na hora certa. Isso é muito interessante.
Porque se fosse fazer se encontrar desde criança, ia se encontrar também. É muito interessante. Acho que eu saí do ar. Voltou ou não? Estão me ouvindo? Sim. Então voltou. Deu aqui que tinha saído do ar, conexão ruim, mas tudo bem. Então, essas coisas, eu dei um exemplo bobo aqui, mas com todo mundo isso já aconteceu de alguma forma. De alguma forma aconteceu. Não estou falando de filhos, nada disso. Estou falando do dia a dia nosso. Fala quem quer falar. É nisso? É eu. É isso aí que eu estava querendo. Você me encontrou, Alice. Você me encontrou, olha só. Fala. É isso aí que eu estava querendo explicar. Só que no teu caso foi 6 anos. No meu caso foi 15 anos, 16 anos. Então, Alice, mas isso aí se chama alimento da alma. E outra coisa que está falando aqui na resposta. Um do outro, dois, se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Essa atração é magnetismo um do outro. E os bons espíritos também, ou maus espíritos, vai ajudar nessa aproximação. Vai trabalhar isso. Vai fazer encontrar. Vai botar no mesmo emprego, vai botar na mesma rua, vai botar na mesma escola, foi o meu caso. Isso vai acontecer. Tá? Tem uma página da revista Espírita, aqui é Essência a Prece. Tá lembrado, Elisa? Que fala que os espíritos procuram, que eles falam sobre a questão que a gente fala da bala perdida. A bala perdida não existe. Infelizmente, aquele espírito que ganhou de presente a bala perdida é uma bala achada. Porque, conforme nós sabemos na doutrina espírita, o acaso não existe. A mesma coisa é isso. Não existem esses encontros fortuitos ao acaso. São provocados. Se não se acontecer normalmente assim, bota na mesma rua, bota ali no mesmo catetal, eles vão provocar o encontro. Um vai tropeçar com o outro, etc, etc, etc. Alguma coisa tem que acontecer. Vai ser apresentado e vai acontecer. Certo? Mais alguma coisa? Então vamos para a letra A. Pode ir? Pode ir, gente. Querem ouvir a letra A? Letra A, da 386. Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? E aí? O que vocês acham? Tem a resposta bem na cara, mas veja bem. No caso do livro Missionários da Luz, que o Segismundo vai reencarnar, e o futuro pai, que foi assassinado por ele na vida anterior, né? Quando ele se aproxima, olha só, a aproximação do espírito Segismundo faz com que o encarnado, fala o nome dele? Eu esqueci o nome do pai. Bom, que ele, a aproximação, que um estava desencarnado e o outro encarnado, a simples aproximação fazia com que o encarnado, na hora que tinha relações sexuais com sua mulher, sentia aquelas vibrações do futuro reencarnante, ele conseguia neutralizar seus espermatozoides. Tá? Vamos botar assim, matar seus espermatozoides. Inconscientemente, a vibração que ele também, né, na aversão, também colocava para fora, né, ele conseguia fazer isso, aniquilar os espermatozoides. Então, nós estamos vendo que essa vida de relações, espíritos, nós somos espíritos, tem muita coisa que nós ainda não compreendemos. Como é que o Adelino, lembrei o nome, o Adelino, como é que o Adelino, ele fazia isso super inconsciente, que ele estava encarnado. Né? Então, se ele já fazia isso, para que o Segismundo não reencarnasse junto a ele, havia uma promessa no plano espiritual
que ele iria reencarnar com a esposa, que foi o pivô da confusão dos dois, mas ele tinha razão, desencarnou com razão, assim, ele era um cara direito, o outro que vacilou, que ia ser esse filho dele, Segismundo. Como é que ele, né, encarnado, ia sentir isso? Então, se ele se reconhece, aí os Segismundos foram lá bater um papo, né, chegou a turma do Deixa Disso, conseguiu convencer ele a receber o Segismundo em casa. Aí eu pergunto, como é que eles iam, daqui 1 ano, 2 anos, o Segismundo nasceu, ele olhar para o moleque e falar, esse moleque não sei não, hein? Já aprontou alguma comigo, estou reconhecendo ele de algum lugar. Tá? Isso, né? Um assassino, foi um assassino. Se redimiu, se arrependeu, fez um trabalho maravilhoso no plano espiritual, o Segismundo. Ao ponto de um monte de gente que ele ajudou lá e acompanhar o reencarne dele. Tá? Quer dizer, ele soube aproveitar E é um caso. Mas e nós? Outro caso, livre entre a terra e o céu. Os caras foram amigos, amicíssimos na Guerra do Paraguai. Reencarnam no Brasil. Um se chama Mário, é enfermeiro. Não o Mário que assiste o nosso estudo, não, viu, gente? Não, o Mário, enfermeiro. Muito bem. Nasce lá nas confusões que eles tiveram lá na Guerra do Paraguai, ele e esse amigo, um mata o outro. Acho que foi nasce, o nenenzinho. O Mário chama o Mário para atender um neném que estava passando mal. Quando ele chega na casa da pessoa, que também é uma ex-noiva dele, ali ele já vai meio bronqueado, que a ex-noiva largou ele e casou com outro. E quando ele vê o neném, olha, o sentimento de ódio do Mário, do enfermeiro Mário, para o neném foi tão forte, que o Clarencio, que é o escritor, né, do livro do Lado do Nosso Lar e do Entre a Terra e o Céu, teve que isolar o neném, fazer uma camada eletromagnética, tá, para que aquele pensamento... Mas o Mário não conhecia o neném, de onde veio tanto ódio? Já imaginou, se ele reconhecesse, não ia dar tempo para o Clarencio fazer nada. Eles iam cair em cima do neném logo de pancada, matava aquele neném. Então a pergunta é essa aí. Né? Não seria mais agradável reconhecer-se? Alguém acha que é uma boa? Não devemos reconhecer nem os bons para nós, nem os ruins para a gente, não. O negócio é esse aí, é esquecimento mesmo. É a melhor coisa que Deus fez para nós. Tá? Essa lei é maravilhosa. Se nas tendências à antipatia a gente já se dói, e onde estão os antipáticos, geralmente? Dentro de casa. Por isso que falo, família é uma ideia genial de Deus. Que dentro desse laboratório aqui, que é a casa, tá, a gente aprende a um amar o outro. Briga, discute, mas no final está todo mundo se amando. Principalmente no dia que um morre. No dia que um morre é que o outro ainda pensa, puxa vida, não fiz o que devia ter feito. Né? Mas aí, livro, Pares em Redenção. O Zé que gostou muito desse livro, né, Zé? Eram 2 irmãos também que se odiavam há anos. Sempre nasceu um irmão, ou assim, tipo, um muito ligado ao outro. Um era capataz da fazenda, o outro filho do dono. Um era filho adotivo de um conde, e o outro era o filho do conde. A espiritualidade não conseguiu unir os dois. Aí no livro Paris em Redenção, que é toda essa história, no final, o que é que faz a espiritualidade? A pessoa causadora dessas brigas, que era uma bonitona lá, nasce numa favela do Rio de Janeiro. Tem 2 filhos. Um filho nasce cego e o outro nasce sem pernas. E ela abandona os 2. E o que vai acontecer com os 2 para se amarem? O que tinha a perna era o olho do cego. Tá? Olha esse. Desculpe, o cego era a perna do que não tinha perna. E o que não tinha perna era o olho do cego. Ali eles passaram a se amar. A encarnação que eles passaram a se amar. Um dependia de mais do outro. Então, a família, o laboratório, a ideia genial de Deus. Então, vamos ler de novo. Alguém quer comentar algo aí?
Alguém já deu um supapo em algum irmão, algum filho hoje aí, para relembrar da antipatia? Ainda bem que eu não reconheço quem mora comigo do passado, que dá vontade de matar todos eles, dá. Mas não deve fazer isso não, viu? Que depois, quando se eles morrerem antes que você, tu vai ficar lá, ai meu Deus, eu não fiz tanta coisa que eu podia ter feito por eles e não fiz. Ai, como eu tô arrependida. Tá? Abre teu olho, viu, Marcelo? Abre teu olho. Tu é minha amiga, Fala, com a minha sogra. É por isso que eu tento bem com a minha sogra, que eu não quero carregar depois ela, não. O Anísio, como dizia minha falecida avó, vontade é uma coisa que dá e passa. Graças a Deus, né? Se não passasse... Estava lascado. Vai passar, pode ficar tranquilo. Letra A da pergunta 386. Não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Entenderam aí? É o caso desse último caso que eu falei do livro Párias em Redenção, do Victor Hugo, do Médium de Val. Tá? Depois que eles desencarnam, que passa pelo sufoco que eles passaram nessa última vida de pedintes, né? Um cego e um aleijado, aí sim, no plano espiritual, eles começam a olhar um para o outro. Será que esse cara é bonzinho, me carregou no ombro? Né? E o outro vai falar, puxa vida, senão o olho dele, o que é que eu ia ser de mim? O que seria de mim? Entendeu bem? Um começa a ver qualidades nos outros que antes só viam defeitos. Por isso que nascem dentro dos nossos lares esses nossos amigos, a quem nós já nutrimos antipatia algum dia. E aqui dentro, junto, lado a lado, é justamente por isso que nasce aqui. Para a gente começar a notar, reparar que há também qualidades naquele espírito. Que quando a gente não gosta de alguém, se tiver defeito, a gente encobre. Mas quando a gente não gosta, se não tiver defeito, a gente arruma um. A gente procura. Tá? Esse é um ditado aí da popular, mas é a grande verdade. Pior que é. Infelizmente. Frane. Fala, Zé. E a mãe, né, foi o objeto de luta entre os dois, né? A mãe na última encarnação, né? Veio abrir os braços para os dois ainda. Né? Os dois quem? Você? Não, os dois da Párias e Redenção. Não, a mãe. Tá, desculpe. Foi. A mãe foi objeto de luta entre os dois, o tempo todo. Só que não era mãe, né? Era sempre... Era sempre namorada de alguém. Namorada, amante, não sei o quê, blá, essa luta toda. E quando veio como mãe, para trazer os dois, né? E ela morre e fica só os dois, coitado. Um carregando o outro. Bom, essa história é interessante, que começa na França e vem acabar no Brasil. No Morro. No Morro do Brasil. Morro do Brasil. Aí a gente chama a gente para uma reflexão. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Porque o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse caso aí é um caso bem típico do Brasil. Uhum. Né? Porque no Brasil, como pátria do Evangelho, nós não estamos aqui, né? Que quem ouve essa palavra, né, vê o nome desse livro e escuta, acho que nós vamos ser os futuros evangelizadores do mundo. Eu sei disso. Não, aqui não. Aqui é o caldeirão, onde nós vamos nos consertar, nos reformar. Tá? Então, o Brasil tem essa forma de formato de coração, é o coração do mundo, porque esses espíritos, entre os quais nós nos incluímos, que estamos aqui, né? Como nós somos muito rebeldes, já estivemos em muitos países por aí, sempre na rebeldia, renitentes ao bem, tá? Vamos vir, estamos encarnando aqui, já reencarnando talvez,
para justamente começar esse trabalho de evangelização em nós. Para isso que o Brasil está, é essa famosa pátria do Evangelho. Não é a pátria que vai evangelizar o mundo, não. É a pátria onde o mundo vem se evangelizar. Vem passar por esses sufocos para aprender a amar. É o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Essa historinha aí, lembra isso, porque sai da França para o Brasil. Aqui é o não é só uma encarnação do Brasil, não, foram várias. Né? Hã? Aqui é o reformatório espiritual. É, um reformatório. Político, tudo é jogado aqui para. Por isso que é pátria do Evangelho. Todo mundo aqui tem uma boa oportunidade de se melhorar. Exatamente. Lá, né? Bom, essa pergunta aí, alguém quer falar mais alguma coisa dessa que passou? A pergunta agora é interessante, que tem um pouco a ver com... É uma anti-pergunta 386, a pergunta agora. A anti-386. Que a 386 perguntou se a gente tinha um conhecimento anterior. Já fomos amigos, inclusive, em vidas passadas. Essa pergunta aí já é o contrário. Lê aí, Elisa, faz favor. Está sem som, Elisa? Caminhão do vocês desgostam de vocês, esses lixeiros. Pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Viu só? A lá de cima fala, pode dois seres que se conhecerem e estimaram. Essa já é o contrário. Tá? Pode acontecer isso? Tem que ter esse princípio anterior de conhecimento ou não? Vocês estão lendo a resposta aí, mas eu quero que você responda, alguém responda aí. Sim ou não, mas dentro do que conhece, do que sabe. Não. Eu peguei aqui o livro Ação e Reação. Eu acho que é não, porque se você tem conhecimento de que a pessoa foi alguém da sua vida passada, te fez um mal, você não vai querer, vai criar uma resistência, né? Não, a pergunta, acho que você não entendeu a pergunta, não. A simpatia... A pergunta é o seguinte. Veja bem, a pergunta anterior falou o seguinte: eu e você, Cláudia, em outra vida fomos amigos. A gente se encontra agora e a gente vai ter aquele sentimento maravilhoso. Nós já fomos amigos, quer dizer, nós estamos em outro corpo, com esquecimento, etc., mas continuamos amigos, vão ter, puxa vida, ainda bem que, cara, que menina legal, conheci ela agora, pô, muito bacana ela, e você, puxa, que cara legal, tá entendendo? Essa foi a pergunta da outra. Agora está falando, não pode acontecer que eu e a Cláudia nos encontremos. E, nossa, cara, que a Cláudia é legal, não sei o quê, e nunca nos vimos em época nenhuma da humanidade, em lugar nenhum. Essa que é a pergunta. Ah, tá. Tá? Então, é como se não é obrigado. A simpatia, nós não temos obrigação de nos conhecer um ao outro em vida anterior. É uma questão de sintonia. Mas nós podemos provocar a simpatia. Tá? Há uma paginazinha aqui do livro Ação e Reação que eu não coloquei para vocês, que é só um parágrafo. Tá? Eu só falei para a Elisa para ver. Tá? É um parágrafo apenas no capítulo 10, entendimento, que o André Luiz nota. Já achou aí o capítulo 10, Elisa? Esqueci de passar. Hoje foi um dia também que eu trabalhei muito, graças a Deus. Eu viajei, fui lá em Barra do Piraí, fui em Rio Claro. Quer dizer, foi bem corrido para mim. Eu até botei, foi agora no final da tarde que eu botei que ia ver estudo hoje, que eu sempre boto no início do dia, né? Achou, Elisa? Capítulo 10? Então, por favor, o parágrafo está sem dúvida. Sem dúvida. É uma travessão, na segunda folha. Aqui é com a folha. O meu é 134, então eu não sei. O meu é o seguinte, é a segunda folha. Segunda folha, está lá um travessão, sem dúvida. Embaixo tem outro travessão, causas.
Achou? Sem dúvida, causas. São 3 travessões juntos. Sim. É 4, exatamente a mesma folha. Então, lê em cima. Leonel. Tá. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas com ar respeitoso. Se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar. Bom, que trabalhos são esses? O Silas trabalhava no plano espiritual. Como todo trabalhador em qualquer lugar do mundo, do universo, que se quiser, lógico, tem trabalhadores como o governador de nosso lar e outros mais que não tiram folga. Né? A veneranda raramente tira uma folga. E o Silas não. Mas o que o Silas fazia na folga dele? Ia ajudar os outros. Ia no hospital de encarnado ajudar, ia no hospital de desencarnado ajudar, tá? Ia assistir famílias aí necessitadas. Ele espírito, Silas espírito. Ele não parava de trabalhar. E um dos obsessores que ele está ajudando também, o tal de Leonel, que são 2 irmãos, Leonel e Clarindo, isso é outra história, que a história é longa, está junto dele e o cara é inteligente. Cara, por que esse cara ajuda todo mundo? O que ele está preparando aí? Quer dizer, tem um pouco de maldade aí. O que ele está querendo tirar proveito disso para quê? Né? Mas o Silas, na boa, responde para ele. Vamos ver o que ele responde. Sem dúvida. Ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro, entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os servidores que virão. Ou seja, ele está lá ajudando todo mundo. Continua o Clarindo, o outro obsessor pergunta. Causas, murmurou Clarindo algo espantado. Sim, procurando ajudar espontaneamente além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo. Com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. Opa! Alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. Não, é uma coisa interessante. Por que isso? Porque qual é o slogan da doutrina? Fora da caridade na salvação. Eu não conheço lá a pessoa que está ali pedindo. Não conheço. Talvez nunca tenha visto no universo essa pessoa. Mas está todo dia ali, eu passo, dou um pãozinho com manteiga, dou uma garrafa d'água, dou uma quentinha, ou dou um dinheirinho. O que acontece com esse espírito? E acontece, tá? Porque tem um aqui, que o seu Roberto, você sabe quem é, um escurinho que fica aqui na porta do Bactaú, né? Meu filho passa, hoje teu filho passou para aí, eu tô tomando conta. Olha só. Tanto eu ajudo ele já tem anos, que ele já se tornou membro da minha família. Eu não sabia disso, não. Ultimamente tem falado isso, tua mulher passou aí, com a cachorrinha. Eu nunca mais vi tua mulher com a cachorrinha, o que é que houve? Olha só, a simpatia, uma coisa que a gente não dá valor nenhum. O que é que um copo d'água, um pãozinho, uma moedinha faz? Mas só que o caso do Silas é diferente, é muito além disso. Aí ele está falando aqui, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. Voltando, mais um parágrafozinho, Elisa, que eu não tinha notado isso aqui. Voltando? Não, relanceando. Significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas, e para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo de dúvida, enfermidade e aflição. Ou seja, ele vai passar por tudo isso que o encarnado passa. Porque aqui não é um planeta de provas e expiações, não é um planeta ainda feliz, para você chegar aqui na boa. E o que é que vai acontecer? Por ele ter feito esse bem no plano espiritual, alguns não vão reencarnar.
Alguns vão ficar por lá, vão reencarnar depois. Né? Alguns vão reencarnar antes também. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. Ou seja, os que não reencarnaram, e ele ajudou, e já não estão mais naquele problema de doença, aflitos, tal, já estão equilibrados, já estão trabalhando para se reencarnar, vão ajudá-lo. Ele não ajudou? É assim que funciona a palavra gratidão. Alguns não, mas a maioria vai. O Silas me ajudou tanto, vou ajudá-lo. Ele reencarnou. Né? E esses foram os que não reencarnaram. E os que reencarnaram antes? Olha lá o que ele vai falar agora. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. Então, quem encarnou vão erguer, né? São os braços amigos que vão estar aqui na Terra. Então, ele está fazendo, né, esse trabalho de simpatia, tá? Não é para ganhar nada, para fazer nada, mas para ter ajuda quando ele estiver encarnado. Então, nós também, né, dentro desse slogan, fora da caridade não tem salvação, quando nós estamos fazendo bem, nós que começamos ao quê? A criar laços de simpatia. Angariar simpatias. Eu adoro essa palavra que ele fala ali. Angariar simpatias. Tanto no plano encarnado, que quando a gente ajuda um encarnado necessitado, logicamente tem os amigos espirituais dele. É isso? Então, os nossos. Então, esse negócio de fora da caridade não há salvação é muito extenso. E a simpatia que vai, né, assim como ele fala, governar essa extensão toda, através da solidariedade e da fraternidade, que são as palavrinhas-chefes disso aí. A simpatia é que gera a fraternidade e solidariedade entre aqueles que não se conhecem. Então, o que acontece? Quando nós nos reunimos para o trabalho da distribuição de quentinhas, um exemplo, quanta gente, né? Puxa vida, eu não trabalho nisso, sou doida para trabalhar. Muitos vão lá, ficam lá 2, 3 meses, nunca mais aparecem. Mas alguns vão e ficam, né? Estão lá até hoje com a gente. Apesar de a gente ter dado essa parada, né? Por quê? Né? Vai criando essa simpatia entre nós. Entre nós. Porque o objetivo é o mesmo. E assim eu estou falando aqui nesse lance das quentinhas, mas existe N outros lances aí também, que a gente chega no lugar, as ideias são idênticas, os pensamentos são iguais, nós vamos, né, nos simpatizando com os outros através disso. Mesmos ideais, mesma vibração, mesma sintonia. Só para acabar, já deu a hora, tinha um livro do Emmanuel, o Consolador, que eu ia ler uma perguntinha, mas fica para a semana que vem. Existe uma escritora famosa aí no meio espírita, chamada Patrícia. E ela tem um livro famosíssimo. Famosíssimo. Seu Roberto já leu umas 10 vezes. Seu Roberto, você lembra o nome desse livro, seu Roberto? Da Patrícia? Aquele da Vasculhante? Cadê o seu Roberto? Acho que ele não quer falar. Olha lá. Samambaia dos Vasculhantes. Hã? É. Então, esse livro famoso, Samambaia do Vasculhante, alguém já ouviu falar ou já leu? É o Violetas na Janela, tá? Esse todo mundo já ouviu, né? Pois é, a Patrícia, esse livro aí é um livro assim para quem está começando mesmo na doutrina espírita, porque ele é muito light. Né? Mas tudo bem, não é hora de falar sobre esse livro. Vamos falar. O segundo livro dela se chama A Casa do Escritor. E no segundo livro dela, ela diz que foi levada para uma colônia entre pessoas que pensavam que nem ela, tinham os mesmos gostos, né, os mesmos pendores, que ela parecia que já conhecia todo mundo há anos, há milênios, há séculos.
E, na realidade, a maioria dos que estavam ali nunca se viram. Tá? Mas eram simpáticos um ao outro, por quê? Os mesmos ideais, os mesmos sonhos, as mesmas vontades. Então, a pergunta é essa aí, né? A pergunta. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior reconhecimento? Não. É tudo isso que nós falamos aqui e mais alguma coisa. Então, vamos deixar essa pergunta para a semana que vem, a 387, que só uma coisinha para acabar ela. Viu? Vocês falam demais, o estudo não anda, né, Zé Roberto? O estudo não anda. Zé, pode apagar, né? Desligar, aliás. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém foi simpático hoje?